Bom, queria comentar aqui diversos aspectos, né, que eu acho que são relevantes para responder essa questão. Primeiro, a autonomia universitária, assim como a liberdade de cátedra, são pilares fundamentais para as universidades em qualquer parte do mundo. Isso é algo que está muito bem sedimentado, tem até documentos, né, que são assinados por milhares de universidades, como um documento importante chama Magna Carta Universitatum, que é assinada por praticamente 1.000 universidades no mundo, onde descreve que justamente os aspectos fundamentais das universidades estão é, baseados na liberdade acadêmica e na autonomia, para poderem realmente exercer as suas atividades de maneira adequada. Então, a autonomia é fundamental para o desenvolvimento da universidade, para poder fazer e realizar pesquisas que não tenham interferência de nenhum tipo, nem religiosa, nem política, nem ideológica, nem econômica. E isso é fundamental para o desenvolvimento da própria universidade e a sua possibilidade de contribuir com a sociedade. E aqui o que a gente tem visto é um ataque a esta autonomia de diversas formas. Né? A principal dela e a última dela, né, naturalmente, começou com uma falta de recursos e uma diminuição nos recursos para poderem trabalhar na universidade, para a universidade poder pagar suas contas. E mais recentemente, o governo optou também por estabelecer uma prática de não indicar os reitores que são escolhidos pela comunidade em processos que estão muito bem sedimentados na base da universidade pública brasileira. Então, há muitos anos que as universidades fazem consultas internas às suas comunidades, geram uma lista tríplice aprovada pelo seu conselho universitário, e essa lista tríplice, em geral, era pro forma, né? O presidente que indicava, geralmente indicava o primeiro da lista tríplice. O que tem acontecido é que em praticamente 40% ultimamente, né, que essa prática começou, 40% dos reitores que foram nomeados não eram o primeiro da lista, às vezes eram o segundo, às vezes era o terceiro, às vezes nem estava na lista tríplice. E isso tem acontecido com mais frequência. Não é que tenha algo de ilegal nessa prática, mas demonstra realmente uma falta de legitimidade daquela pessoa que é indicada com relação à sua própria comunidade. Gera tensões internas desnecessárias, atrapalha o funcionamento das universidades e, naturalmente, você tem aí a presença de uma pessoa que está mais alinhada política e ideologicamente com o governo, que não deveria ser o principal critério de escolha de um reitor. Então, nesse contexto, nós estamos sofrendo um momento aqui de muitos ataques a essa autonomia universitária de diferentes formas, com também ameaças, né, aos docentes que escrevem artigos, que se pronunciam, com perseguições a esses docentes, com estas questões relacionadas à escolha de dirigentes e com a redução de custeio recursos para essas universidades, o que torna este processo bastante preocupante do ponto de vista de futuro. O livro é um livro que eu lancei recentemente, editora Contexto, aproveito aqui para mostrá-lo, né? Então, A Ilusão da Lua, Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo. Ele está pensado justamente, como você mencionou, em 3 partes. E a primeira delas é essa, eu queria, de alguma maneira, recuperar esse encanto pela ciência que muitas vezes as crianças têm, né, essas perguntas que as crianças fazem,
e que de uma maneira ou de outra a gente ao longo da vida vai deixando de fazer, o que é uma pena, né? Então, faço aí um pouco de, um, de exemplos do cotidiano, que a ciência está envolvida, que existe ciência, discutindo, tentando discutir de uma maneira bastante informal essas questões. O próprio título do livro vem daí, né? A ilusão da Lua é aquele fenômeno que todos nós já observamos, né? Quando a Lua está no horizonte, ela parece muito maior do que quando está lá em cima, no zênite, e na realidade é uma mera ilusão de ótica, e ela é muito curiosa, interessante, não tem uma explicação muito bem definida. O que eu queria mostrar então é isso: você, uma vez que você se pergunta, discute essas questões, você nunca mais vai enxergar o mundo da mesma maneira. E não necessariamente tudo tem uma solução, né? A ciência não tem respostas para tudo. É justamente essa abrangência que eu queria dar. E isso tem a ver também com a nossa educação. Por que a gente deixa de fazer essas perguntas? Por que a gente deixa de se questionar de tantas coisas científicas que a gente enxerga? E acho que tem a ver aí com, primeiro, com uma questão cultural, familiar, mas também muito a ver com a educação formal, né, nas escolas, como ela é feita, de que maneira os estudantes são estimulados a pensar, a questionar, e de uma maneira geral, a se espantar com a ciência, que é o que realmente produz conhecimento. Aqui no Brasil, infelizmente, pouquíssimos espaços de divulgação da ciência, ou que a gente também conhece como espaços não formais de educação, que incluem aí centros e museus de ciência, incluem jardins botânicos, zoológicos, aquários, e outras possibilidades que a gente tem nesses espaços, né, que são mão na massa, que os visitantes vão lá para brincar, para se divertir, para se espantar, né, como a gente mencionou. E, infelizmente, temos muito pouco no Brasil. Acho que a gente deveria ter mais museus de ciência. Para você ter uma ideia, bom, a gente conhece alguns, né? O Catavento, aqui em São Paulo, tem o Museu do Amanhã, tem alguns, tem um em Porto Alegre, da PUC, mas são muito poucos. Nos Estados Unidos tem mais de 350 museus de ciência. Então a gente deveria ter aqui um movimento maior. Hoje em dia, a gente pode ter possibilidades de divulgação da ciência de diferentes formas, né? O próprio livro é um formato interessante, temos revistas, temos jornais, e hoje em dia a presença muito forte da internet. Canais no YouTube, podcasts, redes sociais, e que tem tido um papel relevante e fundamental. Então, existe um leque de possibilidades para a divulgação científica, que é importante, hoje em dia com um domínio muito grande da internet, mas sem dúvida os espaços não formais de educação são fundamentais, principalmente porque nós não temos muitos laboratórios nas escolas, né? Laboratório de física, de química, de biologia, que são necessários e importantíssimos para aprender os processos de fazer ciência, ou aprender a trabalhar com projetos, aprender a fazer relatórios, aprender a trabalhar em equipe, tantas habilidades, né, que são importantíssimas para o resto da nossa vida e se aprendem também fazendo ciência. É extremamente complexo, mas relevante, né? Hoje a gente tem assistido uma cultura do cancelamento, né, nas redes sociais, uma disseminação de fake news, de desinformação total, e as pessoas
propagam muito dessas desinformações ou informações falsas por vários motivos. Às vezes elas acreditam naquela pessoa que mandou, às vezes querem se sentir pertencentes a um grupo específico, né, que acreditem em algum fato, alguma negócio, alguma questão negacionista. Temos também um fator fundamental que é a inabilidade da gente, às vezes, lidar com as próprias crenças, né? Às vezes a gente entende o que é dito, mas não gosta, né, muito daquilo que acaba acontecendo. Então, tem aí uma proteção ideológica importante. E tudo isso acaba sendo multiplicado pelas mídias sociais, pelas aplicativos de mensagem, né, que a gente também tem usado muito, grupos que compartilham essa informação sem pensar. Então, a gente tem todo um processo que é ainda mais complicado, porque existem grupos que têm recursos e que são organizados e buscam disseminar essa informação inverídica por vários meios. Então temos aí digamos assim, a panela de pressão perfeita para fazer o estrago total, para estourar, né? Então isso ainda vai piorar, né? Porque a gente está aí com tecnologias como deepfake, né, que vão possibilitar que as pessoas coloquem palavras em gestos, né, que você eventualmente nem tenha feito. Então, essa situação é uma situação bastante relevante, preocupante. E de que maneira a gente pode combater isso? Acho que é simples, só tem, na minha opinião, só tem um jeito, como educação. Educar para que as pessoas pensem criticamente, discutam de uma maneira bastante profunda sobre as diversas questões que são parte do nosso dia a dia, são parte do nosso cotidiano, que tem a ver com ciência, que tem a ver com políticas públicas, que tem a ver com diversos fatores que nos atingem diretamente. E a gente precisa compreender como a ciência funciona, de que maneira ela é trazida para o nosso cotidiano e tomar decisões conscientes a partir de informações que possam ser pesadas. Às vezes você pode ver, bom, tem um estudo que disse isso, mas peraí, quanta gente foi estudada, né? Quantos responderam a este questionamento? Quantas pessoas participaram desse estudo? Ele foi um estudo duplo cego, teve grupo controle, a estatística foi bem feita, de que maneira isso pode ser eventualmente controlado, verificado, outros grupos já verificaram isso, ou seja, entender os processos de fazer ciência para poder realmente tomar decisões conscientes e pensar criticamente, realmente saber se algo eventualmente pode ser correto, não necessariamente mas que possa ser correto, e aí poder confrontar esses fatos com algo que seja cientificamente comprovado de fato. Realmente espero que sim, né? Acho que a gente tem muitos aprendizados e que boas práticas que acabaram acontecendo ou experiências interessantes que acabaram acontecendo continuem. Eu acho que a presença física no campus universitário, principalmente naquelas universidades de pesquisa, que tem muitas atividades, universidades maiores, é fundamental, né? A troca de ideias, de experiência, tudo o que acontece na realidade, na minha opinião, fora da sala de aula, né? No ambiente universitário, no ambiente cultural que se forma, nas atividades extracurriculares dos estudantes, nos projetos de pesquisa, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, ou seja, no ambiente universitário de maneira geral. E é por isso mesmo que eu acho que essa experiência remota que a gente teve é tão interessante, porque as aulas
o conteúdo em si, ele pode perfeitamente ser híbrido, né? Que de uma maneira ou de outra a gente possa aproveitar o melhor dos dois mundos, que a gente possa usar melhor o tempo dos professores e dos estudantes presencial para desenvolver projetos juntos, para tirar dúvidas, para discutir, e não necessariamente para ouvir uma mesma aula que já está disponível online, né? E não só do teu professor, mas se você não gostar do teu professor, a mesma matéria pode ser vista de outra universidade, de uma universidade exterior, da China, de Singapura, dos Estados Unidos, de onde for. Então, quando é um assunto técnico, um conteúdo que é passível, né, desse tipo de informação. Então, a gente pode encontrar esse ensino híbrido que tanto se fala, que poderia, na minha opinião, funcionar bem. Isso otimizaria, né, o tempo dos professores para realmente desenvolver trabalhos conjuntos com estudantes, mudar a forma de ensinar para ensinar outros conteúdos e conteúdos que não tenham tanto a ver, às vezes, com uma ementa especificamente, mas com situações que a gente vai precisar para o nosso trabalho futuro, seja ele qual for. E a outra possibilidade que eu acho incrível é a possibilidade de você fazer consórcios, de você fazer grupos, né, que hoje em dia estão espalhados por aí. Por que não a gente não pode fazer uma disciplina juntas com vários professores de diversas universidades, com vários alunos de diversas universidades, e que ela sirva como crédito para todos eles, né? Sejam no Brasil e no exterior também. Hoje em dia é possível hoje conectar com um clique com qualquer lugar do mundo. Isso traria uma internacionalização maior, traria um intercâmbio de ideias muito interessante e traria, além de tudo, a possibilidade de você ter aulas com pessoas que, de outra maneira, você, como estudante, não teria acesso, que é algo muito, muito relevante. Então, estas possibilidades do remoto trazer essa conexão imediata e a possibilidade de aproveitar melhor o tempo no espaço presencial, eu acho que são pelo menos duas características e ensinamentos interessantes da pandemia. Naturalmente, temos que cuidar para que todos tenham acesso, não deixar nenhum estudante para trás, né? Fazer com que todos tenham acesso a uma internet de qualidade, que tenham equipamento para poder utilizar e que tenham as condições de utilizar. Mas acho que isso avançou bastante na maioria das universidades e nos locais do Brasil. São detalhes que não chegam a ser tão detalhes, né, em um país tão desigual como o nosso, mas que certamente podem beneficiar a qualidade da educação e a possibilidade de aproveitar melhor o espaço e o ambiente universitário. Exatamente, nós percebemos que tínhamos que mudar para o ensino remoto, emergencial, como a gente chamou. E aí o que fizemos foi algo, acho que inédito também na Universidade Brasileira. Foi primeiro criar uma campanha de doações, né, de busca de doações tanto de recursos como de equipamentos usados. Então a gente criou um grupo de voluntários que se dispôs ali a limpar equipamentos e deixar os equipamentos prontos para uso. A gente convocou aí os próprios professores, a comunidade de Campinas, fizemos parcerias com o tribunal, por exemplo, fizemos uma parceria excelente com o Tribunal Superior do Trabalho, que eles justo tinham trocado os computadores. Então a gente requisitou os computadores que de alguma maneira ou de outra iam ser jogados fora. Então há muitas possibilidades. Conseguimos doação de recursos e com isso também conseguimos comprar chips, né? E fizemos, né, uma negociação para chips mais baratos. Fizemos essas parcerias que foi fundamental. Buscamos a questão do voluntariado e das doações para a universidade, aproximando inclusive
a sociedade, mais da própria universidade, e fazendo aí uma campanha, né, de que todos os estudantes que precisassem poderiam solicitar. E a campanha tem funcionado até agora, tem tido excelente sucesso. Às vezes não é suficiente, às vezes a pessoa não tem um ambiente em casa, né, adequado. Tem várias outras questões que a gente precisa lidar e trabalhar e questionar. Mas certamente acho que a gente, do ponto de vista de equipamentos, a gente conseguiu avançar bastante.